Olá, meu nome é Marcelo Matti e o nosso convidado do Café com Matti dessa semana é o vice-governador de Minas, Paulo Brandt. Ele foi eleito junto com o governador Romeu Zema pelo Partido Novo. Deixou o Novo em março de 2020 e voltou para o PSDB em agosto de 2021. Paulo Eduardo Rocha Brandt nasceu em Diamantina, é casado, tem 70 anos, 4 filhos e 4 netos. É formado em Engenharia Civil e Economia, já foi professor, executivo da Cenibra e também secretário de Cultura de Minas Gerais. Além de meu amigo, o que é um item importante no seu currículo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Marcelo. Grande prazer estar aqui no Café com Matti. Prazer é nosso. Muito prazer. Sobre a forma de tratamento, Paulo, eu como comentei antes, eu tratei o ex-prefeito Alexandre Calil por senhor, nosso primeiro convidado do Café com Matti, e também a Duda Salabert por senhora, convidada da semana passada, porque os dois são candidatos. Aí, por uma questão de justiça e tratamento equânime, chamei os dois de senhor e senhora, por isso que eu pergunto, posso lhe chamar de você? Você? Não precisa chamar de vós, Messias, não? Não, pode ser você. Afinal de contas já tivemos aqui uns vinhos com mate aqui, já vários, né? Então vou chamar de você. Paulo, vários dirigentes do PSDB consideraram recentemente uma descortesia e até uma humilhação a forma como você está sendo tratado pelo governo. O que aconteceu entre a sua posse como vice-governador afiliado ao Novo e esse contencioso recente com o Partido Novo dentro do governo? Bom, Marcelo, eu nesses últimos 60 dias tenho sido muito procurado pela imprensa para explicar a minha aparente omissão desse processo, né? Meu nome não está sendo ventilado e eu não tenho dado nenhuma entrevista, principalmente porque eu respeito demais a imprensa. Eu acho que eu não gosto de ter uma relação com a imprensa pirotécnica, no sentido de plantar balões de ensaio, sair agredindo pessoas. Então, eu tenho um respeito profundo pela imprensa. Então, eu só gosto de falar quando eu posso falar aquilo que é a minha verdade da maneira mais íntegra possível. Então, eu quero contextualizar um pouco pelo seguinte. Eu acho que vale a pena, para entender o momento atual, relembrar 2018, quando eu fui convidado pelo Partido Novo, várias lideranças do Novo, para fazer parte da chapa do Romeu Zema. Naquela época, há 4 anos atrás, foi mais ou menos em junho de 2018, a perspectiva de ganhar era 0. Então, eu entrei numa chapa cuja probabilidade de ganho era praticamente 0. No início, inclusive, em várias... Eu e o Romeu saímos pelo interior, cada um para um lado, e muitas vezes a gente, no início, dizia o seguinte, no início das nossas falas: bom, nós somos do Partido Novo, não temos chance de ganhar, a gente quer fazer uma campanha de alto nível, programática, e aí o pessoal do marketing do Novo falou: não pode falar, eu sei que a chance de ganhar é 0, mas você não pode falar isso. Então, quando eu entrei nessa campanha, quando eu entrei na chapa, eu entrei na vida partidária, foi sem nenhuma intenção, nenhuma perspectiva de poder. Então, por que eu entrei? Eu entrei por uma coisa que, nessa altura da vida, é o que move a vida da gente. Propósito. À época, não é? E hoje ainda continuo com esse sentimento, meu sentimento era de indignação. Por quê? Quando a gente vê o Brasil, o potencial desse país, e a situação péssima do país, estrutural, quer dizer, o país que tem praticamente 30 anos que o Brasil não consegue crescer. O Brasil cresce menos que o mundo. E por razões que têm tudo a ver com política. Problema político. Então, por conta disso, eu entrei. E o Novo, à época, era uma grande esperança. E acho que ainda é. Era um partido que tinha boas ideias e continua tendo. Pessoas decentes. E eu entrei naquela aventura sem nenhuma chance de ganhar. E aí vencemos a eleição. E isso me trouxe, inclusive, do ponto de vista pessoal, uma série de
complicações. A minha vida profissional foi completamente atrapalhada. Completamente atrapalhada. Eu perdi todos as minhas fontes de renda que eu tinha à época. Eu não sou uma pessoa de patrimônio. Eu tive que vender meu apartamento para viver da renda desse apartamento. Então, do ponto de vista pessoal, foi ruim. Agora, era o que eu queria à época, era o propósito de contribuir. E ganhamos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu nunca pleiteei o cargo de vice agora. Agora que a chapa do Zema, provável, né, uma chapa muito competitiva, eu não, em momento nenhum, pleiteei, estou lutando pelo cargo de vice por dois motivos simples. Principalmente, primeiro, por respeito ao governador, porque o cargo de vice é um cargo que tem que ser da confiança do governador. Porque o vice, e eu estou vivendo há 3 anos e meio essa função, você está na intimidade do governo, Você participa de tudo. Então, o candidato tem que ser, na minha opinião, escolhido ou indicado pelo governador. E eu vi uma entrevista do Thiago Mitro há uns 3 dias atrás, ele disse que, inclusive, que o regramento do Novo é assim. Quando o candidato vai concorrer a um cargo majoritário, ele tem o direito de escolher. E acho que é assim mesmo, sem nenhum constrangimento. E por respeito ao PSDB, porque à medida que eu entrei no PSDB, eu acho que política se faz com partidos. Então, respeito profundamente o partido que hoje eu estou afiliado, que é o PSDB. Então, tudo em torno da questão de vice ou de lançar uma chapa é uma questão do PSDB com o Partido Novo, com a anuência e o comando do governador. Então, em nenhum momento eu pleiteei o cargo de vice, em nenhum momento, né? Eu nunca entrei nessa luta, que muitas vezes é uma luta encarniçada, uma luta até furiosa, né? Eu não entrei nessa luta hora nenhuma, por esses dois motivos, respeito ao governador e respeito ao PSDB. E eu não entrei na vida partidária por conta de cargos, não entrei. Por isso que eu fiz questão de remontar a época que eu entrei. Eu entrei, a chance de ganhar era zero, né? Então, essa questão do desrespeito. Eu acho o seguinte, você não pode exigir das outras pessoas cortesia. Você pode exigir respeito. Porque cortesia faz parte da essência das pessoas. Eu faria diferente, por exemplo, se eu fosse do Partido Novo, eu talvez chamasse o vice atual e dissesse o seguinte, olha, o cargo de vice nós estamos precisando para fazer uma composição sem nenhum problema. Quer dizer, eu em momento nenhum fui chamado, fui convidado, seja pelo Partido Novo, seja por outras pessoas, enfim, eu não diria desrespeito, eu diria uma falta de um pouco de cortesia. Sim, de mineiridade até, porque o mineiro é cortês. Eu faria diferente, mas não houve desrespeito, hora nenhuma. Sim. Em nenhum momento eu não tenho, nesses 3 anos e meio, em nenhum momento eu fui desrespeitado pelo Partido Novo, pelo governador Zema, em nenhum momento, E sim, mas, Paulo, desculpe insistir, mas na semana passada, eu acabei de servir o café aí. Pois é. Eu derramei um pouquinho. Botei demais. O ex-secretário Matheus Simões, numa entrevista à Rádio Super, ele negou que tenha havido qualquer descortesia e disse que vice não tem direito adquirido, supondo que você estivesse pleiteando esse cargo, e que é o Novo que está magoado. O Novo está magoado porque ele considera a sua carta de desfiliação agressiva e fora de tom, foi os termos que ele usou. Enfim, o Matheus chutou o balde, né? Por que você saiu do Novo, afinal, e eu gostaria de saber se você concorda que o seu tom na carta de desfiliação teria sido agressivo. Inclusive, o Matheus Simões comete uma outra descortesia ao sugerir que eu não sou capaz de redigir um documento expressando as minhas ideias. Enfim, como eu digo, cortesia você não exige, você recebe quando as pessoas têm para dar. Eu saí do Novo por dois motivos. Primeiro, porque para mim, em qualquer atividade da vida, dizer a verdade, cumprir a palavra é essencial. Na política é mais do que essencial. Por quê? Porque na política não há contratos.
Então nós, o governo na época, e na época eu estava participando ativamente da condução política, nós, eu, o secretário Bilac Pinto, o secretário Otto Levi, que é uma pessoa qualificadíssima, Sim. o secretário Gustavo, que é outra pessoa qualificadíssima. Houve uma série de reuniões com os representantes da área de segurança, chegou-se a uma solução, o governo fez a proposta foi aceita, foi enviado um projeto de lei, a Assembleia aprovou e por pressão do Partido Novo Nacional, é importante ressaltar, não foi o Novo Nacional pressionou e eu achei aquilo um absurdo, porque aquilo era um descumprimento da palavra. Isso gerou uma série de constrangimentos e mal-estar, inclusive, com a área da segurança do governo. Então, por um motivo simples, que eu acho que a palavra dada tem que ser cumprida. E segundo, porque à época eu não aceitava o fato do Partido Novo, e no caso nacional, querer influenciar e passar pitos no governo. Né? Eu acho que o governo é maior do que o partido. Sem dúvida. Então, por conta disso, eu saí do Novo porque eu me sentia absolutamente desconfortável. Porque o ativo maior que um governo tem, para mim, não é o dinheiro que ele tem, não é o recurso que ele tem, é a credibilidade que ele tem, é a confiança que ele transmite. A partir do momento que o governo descumpre uma palavra, e a alegação que o Matheus faz nessa entrevista é incorreta, ele diz que o Estado iria quebrar. Não é. Aí ele está desrespeitando dois... Eu vou me excluir, que eu sempre fui da área de finanças, mas vou me excluir. O Gustavo Barbosa e o Otto Levi são profundos conhecedores das finanças públicas e privadas. E eles aprovaram o acordo. Então o acordo era viável. O acordo era viável. Era viável. Então, foi uma fala. Eu acho que essa disputa de vice, e acho que o Matheus está disputando legitimamente, mas eu não estou disputando. Né? Não estou disputando. Nessa altura da vida, eu sempre gosto de dizer assim, nessa altura da vida, eu só vou fazer o que balança meu coração. Muito. Senão eu não vou fazer. Então, essa disputa, eu não estou nessa disputa, não estou pleiteando e não estou brigando e não vou usar nenhuma arma para desqualificar possíveis, né, competidores. Então, eu acho que não foi. E tanto é assim que a minha relação com o Novo é ótima. Eu acho que eu não sei o que o Matheus pensa de mim, mas a maioria esmagadora do Partido Novo, eu tenho com ela uma relação ótima, são amigos meus. O presidente estadual, Rony, o presidente municipal, Laguna, vários candidatos, a Laura Serrano, eu sou amigo deles e acho que são pessoas decentes e do bem. Então não houve nenhum desrespeito ao Partido Novo, apenas uma divergência. Né? Milor Fernandes dizia há um tempo atrás, e deve ser um pouco por isso que o Matheus está dizendo, que pensar diferente é uma ofensa pessoal. Eu não acho que é uma ofensa pessoal. Pensar diferente é respeito pelas pessoas. Uhum. Sim, e o contraditório é a essência da democracia, né? E com o governador Romeu Zema, sua relação permanente... Enquanto eu estive lá no governo, né, a gente foi companheiros de governo, eu me lembro que sua relação com o governador era ótima, né? Continua ótima. E cordial, inclusive. Super cordial. Enfim, muito boa. Permanece... Né? Absolutamente a mesma. Tenho o maior respeito pelo governador, afeto, gosto dele, e acho que a relação é recíproca. Não há... Até porque, como eu disse, que o cargo de vice é um cargo da intimidade do governo. E acho que eu fui de uma lealdade, de uma discrição, eu acho que exemplares, no sentido de que, para mim, quando eu assumi o governo, eu falei, como vai ser o seu papel de vice? Eu sempre falei, muita discrição e muita lealdade, colocando as divergências internamente. Então, quando eu colocava as divergências, eu colocava em conversas com o governador. E acho que é uma forma de lealdade. Sim. Quando você discorda de alguma medida que está sendo tomada, se você não expressa para o governador internamente a sua divergência, você está sendo desleal. Está certo. Né? Não publicamente. Mas não, claro, não isso, publicamente. Isso. Aliás, eu me lembro que você citou em várias entrevistas que o vice ideal seria o Marco Maciel. Marco, né? Maciel, que era exemplar, vice mais discretíssimo, brilhante, inteligente, e ele, dizem, altas horas da noite ia lá
no Palácio da Alvorada, conversar com o Fernando Henrique e expressar as suas opiniões. Já o Aureliano Chaves não era discreto, falava não foi demais. Muito discreto, é. O presidente João Figueiredo, que era o presidente à época, era mal-humorado, preferia cheiro de cavalo que cheiro de povo, enfim. E o Aureliano... No Brasil, as pessoas estão perdendo o que meu pai falava, que era a liturgia do cargo, né? Uhum. Os franceses, né, são mais sofisticados, falam de noblesse oblige. Quando você ocupa um cargo, você perde a sua liberdade de dizer o que pensa na hora que você quiser. Porque você não é você sozinho. Você representa uma instituição. Então, isso para mim foi claríssimo. A vice-governadoria é uma instituição. Uhum. Não sou eu, pessoa física. Certo. É claro que eu tentei fazer, continuo tentando fazer, de acordo com a minha consciência. Mas, né, essa liturgia, essa lealdade, porque você está dentro do governo. Você não é o governador, mas é quase. Você está dentro do governo. Você participa de tudo, tem acesso a tudo. Né? Uhum. Então, eu acho que essa é a atitude de respeito e que não é nenhuma obrigação. Eu não acho que isso é mérito, não. Isso é uma obrigação. Eu fui testemunha lá que você sempre foi muito discreto, mas eu espero que você seja indiscreto aqui nessa entrevista. Essa estratégia, eu diria assim, não sei se é estratégia do partido recentemente, de convidar o Bilac para ser vice e depois desconvidar. E aí convida o Marcelo Aro, depois desconvida, diz que talvez seja o espaço deles seja o Senado. Convida o radialista Eduardo, nosso amigo, e Eduardo Costa. Eduardo Costa depende da anuência, da concordância do PSDB, do próprio Aécio Neves. Enfim, eu não sei se é uma estratégia ou são trapalhadas, na verdade. Qual é a sua avaliação do comportamento do partido em relação a essa escolha do vice? Eu acho que está um pouco, quer dizer, eu não estou participando inteiramente, mas de fora passa um pouco essa imagem de desorientação. Né? E acho que, no fundo... E o partido supõe que você esteja pleiteando esse cargo. Não estou. Então, eu estou dizendo aqui para todos, estou dizendo com todas as letras, né? Não estou pleiteando, porque eu entrei na vida partidária há 4 anos atrás, não foi por causa de poder, porque eu não tinha chance de ganhar, 0 de ganhar. Eu entrei, enfim. Então, eu acho que tem um pouco a ver, eu acho que eu acho que o Novo é uma bela ideia ainda, mas eu acho que o Novo tem que evoluir, principalmente na questão de encarar a política não como mal necessário, mas como algo fundamental para gerar consensos e convergências. Então, eu acho que se eu fosse buscar um vice, se eu fosse governador, eu ia buscar um vice em um partido que tivesse algumas semelhanças, alguns valores programáticas e algumas divergências pontuais para colorir o governo. Então, agregar, né? Exatamente. E aí você vai escolher a pessoa. E aí eu acho que tem que ser uma escolha do governador. Quer dizer, o governador não pode, de repente, ser comunicado. Não estou dizendo que é assim que está acontecendo, né? Mas o governador, ele tem que ser o árbitro final para dizer o seguinte: essa é uma pessoa que eu quero, porque é uma relação de muita intimidade. E pode gerar tensões. Nós tivemos, no último governo, no governo do Fernando Pimentel, a relação do governador com o vice foi uma relação conflituosa. O governo não foi um bom governo, mas piorou demais, porque havia uma luta interna, fratricida, entre o vice e o governador. Isso quer dizer, o governo já tem problema demais. Você ainda encontra você planta dentro do governo mais um problema. Então, eu acho que a escolha do vice passa um pouco uma ideia de desorientação e acho que não está levando em conta o fundamental. Quer dizer, quando, por exemplo, o PSDB avaliou, não sei se avalia ainda, a possibilidade de fazer uma coligação, é uma coligação no sentido de participação no programa do governo. Porque isso é bom para o partido. Normalmente as pessoas pensam em coligação, coligação é para você ter mais tempo de televisão, mais verba do fundo eleitoral. Isso é um jeito muito pragmático de ver. Eu acho que a coligação, o mérito maior da coligação, o que é? É você reunir
ideias semelhantes, mas um pouco diversas, para gerar contraditórios, gerar pluralidade, porque os problemas de Minas, e também vale para o Brasil, são grandes demais para um partido só. Precisa de muita gente ajudar. São vários problemas. Então, eu acho que a coligação não deve ser um problema. Não deve ser, não, eu tenho que coligar. Não tem que coligar. A coligação é fundamental. Para mim, para quê? Para dar mais riqueza ao programa de governo. Certo. Aliás, essa candidatura do PSDB, no caso do Pestana, candidato pelo partido ao governo do Estado, ela é para valer? E nessa chapa, você será vice, candidato ao Senado? Eu não sei. Quer dizer, o Pestana eu conheço o Pestana, é meu amigo, uma pessoa que tem qualidades, altamente decente. Agora, eu não tenho o que dizer dessa candidatura, não tenho participado dessas conversas, não sei até que ponto que ela vai, enfim, não tem muito o que dizer, não. O que acontece aqui em Minas, Paulo, em que os partidos acabam eventualmente puxando o tapete dos candidatos? Tem aquele episódio do Cristiano Machado, da cristianização, etc. Em 1950, o Cristiano Machado pretendia ser candidato à presidência, e em cima da hora o partido dele resolveu apoiar o Getúlio. Mas tem um histórico de contenciosos aqui em relação aos candidatos dentro dos próprios partidos, né? Eu acho que política, para mim, ela tem que ser, ela, claro, tem os interesses que tem que levar em conta, são legítimos, mas, sobretudo, tem que ser um campo de ideias, de valores e de sentimentos. Se você não tem valor, quer dizer, os valores, né? E aí o valor da integridade, né? Que é mais do que ser honesto, né? Meu pai dizia o seguinte, eu cresci numa família onde meu pai dizia o seguinte, honestidade não é ética, é o chão da ética. Ele dizia o seguinte, mentir e enganar é mais grave, e meu pai era desembargador, era juiz, ele dizia, é mais grave do que roubar uma coisa física. Porque quando você mente e engana, você está roubando das outras pessoas sentimentos, afetos, confiança. É muito mais grave. Então eu acho que não há... E na política, mais do que nunca, porque política não tem contrato. No mundo dos negócios, que eu militei muito, né? Militei em uma empresa que era muito ciosa dos seus parceiros, fornecedores, clientes, etc. Sempre você tentava escolher parceiros confiáveis do ponto de vista ético. Agora, quando eventualmente você errava, você tinha um contrato. Claro que dá trabalho, não é o ideal, mas na política não tem contrato, é só conversa, é confiança, é o chamado fio do bigode. Então, se dentro dos partidos, se você trai companheiros, então... dentro dos governos também, né? Acontece. É complicado. Pois é. E eu não acho, quer dizer, eu já vivi muito, né? E acho que a maioria esmagadora das pessoas é íntegra e é honesta. Sim, a maioria das pessoas é. E eu acho que não é uma utopia. Né? O pessoal fala, você é muito ingênuo, você está achando que política vai ser vai ser como é que chama lá, um santuário. Não é isso. A política é feita de gente. Eu acho que a maioria das pessoas quer isso. Né? Então, você pode dizer as coisas que você tiver de dizer com elegância, com educação, mas tem que dizer. Sim, sem dúvida. Você não pode enganar as pessoas. Né? Enfim, então, aquela visão que a gente tem do funcionário público, falsa, que é um Barnabé preguiçoso e tal, é falsa, absolutamente falsa. Se você gerar um bom contexto, isso, e aí o motivar as papel da pessoas, liderança, definir a meta, motivar as pessoas, incentivar a fazer um bom trabalho, enfim, construir um relacionamento motivador e horizontal, enfim, dá para fazer uma liderança que inspire. Isso, dá para o fazer Brasil está precisando dá para fazer um bom trabalho. de líderes que inspirem. Isso nós estamos precisando desesperadamente de certeza. lideranças inspiradoras. Com certeza. Aliás, você sempre fala sobre essa questão da liderança e da política como arte, assim, de construção de consensos, né? Que isso é muito importante. Nessa perspectiva da política como ferramenta e arte de construção de consensos, como é que você avalia a relação do governo Zema com a Assembleia Legislativa? Foi talvez o ponto
Eu acho que o nosso governo, eu falo nosso governo porque eu tenho orgulho de participar desse governo, tenho orgulho mesmo. O nosso governo foi um bom governo, mas sempre digo, foi bom, poderia ter sido excepcional. Foi um bom governo, tanto que está bem avaliado. E o calcanhar de Aquiles foi a relação com a Assembleia. Porque nós estamos vivendo em Minas Gerais um caos institucional, quer dizer, é uma impossibilidade institucional, quer dizer, a Assembleia e o governo não se falam. E aí o seguinte, qual é a primeira reação? É você culpar a Assembleia. É culpa do Agostinho Patrus? É culpa da Assembleia? Não acho que esse é o melhor papel. Quando você joga a culpa no outro, você se isenta de fazer uma autocrítica. Sim. Eu acho que... E constrói antagonismo. Isso eu coloquei na minha carta. Quando eu coloquei naquela carta que o Matheus Simões fala coisa desrespeitosa, eu coloco isso. O primeiro compromisso do Executivo é construir uma maioria orgânica no Parlamento, republicana. O Executivo é eleito para isso. Porque se você tem uma maioria hostil, não há governo. Não há governo. Então, foi uma relação muito ruim, belicosa, e acho que não há culpados. Certo. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, o mesmo voto que elegeu a nossa chapa, elegeu os deputados. Certo. São os mesmos eleitores, não são eleitores diferentes. Então, eu acho que o novo, que o governo tem que fazer uma autocrítica e sem fulanizar. Não tem culpa isolada. Eu acho que o modelo, o sistema, as premissas estão erradas. São erradas, quer dizer, nós tivemos uma relação péssima com a Assembleia. Nenhuma das propostas que foram concebidas lá no início do governo para equilibrar as contas do governo, nenhuma delas foi aprovada. Nenhuma delas. Nenhuma. Então, é claro que quando você envia para a Assembleia propostas que são polêmicas, você pode haver discussão, mas nós não conseguimos nem encaminhar a proposta. Esse regime de recuperação fiscal é um exemplo de uma crise institucional. Quer dizer, o governo manda, faz um projeto, envia para a Assembleia nem vota. Então tem que o Supremo Tribunal entrar, quer dizer, é uma judicialização que representa o quê? Um fracasso na relação. Nós, governo, Poder Executivo e Poder Legislativo, fracassamos numa função, numa missão nobre nossa, que é de ter relacionamento. A gente não precisa de ser amigo, não. Mas não é possível que o Legislativo e o Executivo não consigam construir uma agenda de convergência. Não é possível. Então foi o ponto falho do governo. Ponto falho. O governo tem vários pontos altamente positivos, né? E volto a dizer, eu me orgulho de ter pertencido a esse governo. Governo decente, de gente de bem, né? Governador decente, e melhorou, fez muita coisa. Agora, poderia ter sido excepcional. E não foi, porque nós não provamos nada na Assembleia. Não conseguiu construir os consensos para aprovar a sua agenda. E para presidente da República, Paulo, você vai votar na Simone Tebet, terceira via? Qual é a sua avaliação sobre o futuro das candidaturas no plano federal? Eu acho que no plano nacional a gente perdeu uma grande chance de construir uma alternativa, e aqui eu não estou fulanizando nem Bolsonaro nem Lula. Eu acho que há uma maioria da população que não estará representada nessa eleição. E aí, por incompetência dos políticos, aqui hoje eu sou político, né? E aí eu tenho saudade do Tancredo Neves. E por falta de grandeza, e aí eu tenho saudade do doutor Ulisses. Nós não conseguimos criar, porque a sociedade brasileira, ela não é radical. A grande maioria da população, ela não é radical nem de esquerda nem de direita. Ela quer o país, ela quer a transformação do país, a melhoria do país, a geração de emprego, investimento em ciência e tecnologia. E, infelizmente, essa polarização fratricida, ela gera o país a um impasse. E sem convergência não há avanços, né? Tem uma antiga frase que os políticos gostam de falar, que é o seguinte: a política é a arte do possível.
Eu não gosto muito dessa frase. Tem uma frase de um economista que foi da CEPAL, ele é até alemão, chamado Albert Hirschman, que eu acho que é genial o que ele define de política. Diz o seguinte: política é a arte de tornar possível aquilo que é necessário ser feito. E para você tornar possível o que é necessário ser feito, você tem que ter um mínimo de consenso e convergência. Não é unanimidade. Não estou querendo 100%, não. Nós estamos querendo o quê? Uma maioria estável, né, que, com ideias diferentes, cheguem a um consenso que faça avançar o país. Vou dar um exemplo. A reforma tributária. A estrutura tributária do Brasil é um horror. Ela é ruim de todo jeito. Está pronta para você votar um tempo. Mas não consegue. Não consegue. Tem 20 anos. Por quê? Porque falta, é uma incapacidade do sistema político de tornar possível o que é necessário ser feito. Então, o Brasil, se não houver uma mudança nessa maneira de fazer política, o país vai ficar patinando. E aí não é culpa nem do Bolsonaro e nem se o Lula ganhasse, enfim. Não dá, sem uma maioria orgânica. E orgânica não é gente que não é Maria vai com as outras, não. Sim. Pessoas que têm ideias, mas que sentam, dialogam, abrem mão de alguns pontos de vista. Nós estamos vivendo, a gente está numa enrascada ideológica. Saiu outro dia um livro de um dos maiores economistas brasileiros, chama-se André Lara Rezende, que foi o grande teórico do Plano Real. E o nome do livro, ele faz uma crítica à questão da macroeconomia, e o nome do livro é muito sugestivo. Ele diz o seguinte: o livro chama-se A Ideologia como Camisa de Força. Então, a ideologia de esquerda e a ideologia de direita radical são camisas de força. Porque as ideias, quando você fala de ideias, a ideia eu tenho uma, você tem outra, a gente dialoga. Mas quando você trata de ideologia, não é ideia, é convicção. E quando eu tenho uma convicção, eu não aceito, eu viro um dogma, viro uma seita. Então nós temos uma seita da direita que diz que nós temos que crescer e uma seita de esquerda que diz que a gente tem que distribuir a renda. Ambos estão errados, nós precisamos dos dois. Eu preciso crescer, preciso de investimento e distribuir a renda. Então essa armadilha ideológica está paralisando o Brasil. E não tem outro jeito, é a política que vai resolver. Né? Eu não sou pessimista, não. Eu acho que a sociedade brasileira tem que avançar. As instituições da sociedade têm que participar da política, não suprapartidariamente, que é um outro problema do Brasil. Quer dizer, você tem instituições da sociedade civil partidarizando a sua posição. Aí, e leva ao radicalismo. Leva ao radicalismo, porque partido a partido. Instituição da sociedade civil não pode partidarizar a sua plataforma. Ela tem que ser acima dos partidos. Certo. Que aí você abre espaço para pressionar o sistema político para melhorar. Né? Mas você não me respondeu a... Não, eu acho que a Simone Tebet é uma pessoa de bem. Enfim, eu acho que... Tem o apoio do seu partido. Eu acho, enquanto eu estiver no PSDB, eu sou absolutamente contra a infidelidade partidária. Se eu tiver de votar numa pessoa que não seja do PSDB, eu saio do PSDB. Eu acho que democracia se faz com partido. Nós temos que fortalecer os partidos. Então, como o PSDB apoia Simone Tebet, é a minha candidata. Tá certo. Alguém já disse que terceira via é igual um carrinho de supermercado, né? A gente empurra para frente, mas ele insiste para a direita ou para a esquerda, enfim, e a gente pode acabar se decepcionando. Mas eu acho o voto na Simone Tebet realmente um voto muito consciente, talvez o melhor possível nessa circunstância. Para encerrar, Paulo, você nasceu numa família tipicamente mineira, lá em Diamantina, né? Aquelas famílias com muita 11 gente, filhos. Muita gente, Você tinha 11 irmãos, né? 11, comigo 11. Isso, 10 irmãos. 10 irmãos. Isso, terra da Vesperata, lá em Juiz de Fora, lá em Diamantina, nós estivemos juntos lá na Vesperata, filho de um juiz. 10 irmãos, entre eles o Fernando Brant, que também foi meu amigo, e o ex-deputado federal e ex-ministro da Previdência, Roberto Brant. Você já disse numa entrevista que na sua família, por ter muita gente, né? Seu pai, juiz, tinha 11 filhos.
às vezes, alguém dormia na biblioteca, né? E que a biblioteca era sempre o quarto maior da casa. Maior da casa. Mas não tinha um quarto para cada um, era meio bagunçado. Então, é um para três. E você mesmo já dormiu na biblioteca. Já, várias vezes. Então, assim, sem querer provocar, mas provocando, recentemente, na semana passada, o presidente Bolsonaro, em tom de alerta, disse, olha, o Lula, atenção, ele está pensando em transformar todos os clubes de tiro em bibliotecas. O que você acha disso? Você que dormiu em bibliotecas? Não, eu acho que ele foi muito infeliz, né? Porque a biblioteca, é claro que o livro sozinho não resolve nada. Eu acho que a gente tem que formar leitores, né? O livro é insubstituível. Eu adoro todas as manifestações, adoro o audiovisual, mas o livro, ele é insubstituível. Por quê? É só o livro que faz a pessoa refletir, conversar com o autor, não é? Meu pai era apaixonado com livro, né? E ele dizia o seguinte, um livro aberto são asas. E são asas, quer dizer. Então, não é só criar a biblioteca, né? Temos que criar a biblioteca e cultivar o hábito da leitura. Que é um hábito que pode ser aprendido e cultivado, né? Nossa biblioteca pública agora, eu sempre fui um crítico, desde a época que eu fui secretário de Cultura, que eu não me convencia, né? Não ficava convencido por que a biblioteca fecha no sábado e no domingo. E aí eu fui perguntar, mas por que não pode? Não é porque teríamos que contratar mais gente. A biblioteca, o dia que tem que abrir é sábado e domingo, que as pessoas têm tempo livre. Isso. Né? E a biblioteca não é uma coisa, ela pode ser uma coisa viva, divertida. Então eu acho que o Brasil está precisando de livros, né? Alguém disse uma vez, um país é feito de homens e livros. Né? O livro é insubstituível, seja na forma de papel, seja na forma eletrônica, digital, mas não há nenhuma maneira de você evoluir criticamente enquanto pessoa sem a leitura. Sem dúvida. Porque a leitura é aquele ato solitário, onde você reflete, onde você pensa, onde você conversa, dialoga com o autor. Então o Brasil está precisando de mais biblioteca e mais também cursos e experiências que incentivem as pessoas a lerem mais. Isso. Mas a provocação era, né? Conhecendo você, eu acho conheço, que foi super infeliz. E o seu passado, inclusive de secretário de Cultura, como eu fui, é sobre o comportamento do governo federal e do presidente Bolsonaro em relação à própria cultura, como também ao meio ambiente, a questão da desigualdade social, enfim. Mas especialmente a cultura, né? A Lei Rouanet praticamente foi destroçada, e toda a relação do governo federal, que se apresenta eventualmente também como liberal, como o nosso governo do Estado, é de desapreço à cultura, né? Em todas as suas manifestações. Então, eu queria a sua opinião sobre o comportamento do governo federal e do presidente Bolsonaro em relação à cultura, objetivamente, que é um tema muito, muito, muito especial em relação à minha e à sua história. Não, talvez a área mais infeliz do governo Bolsonaro. É talvez a pior área, muito mal conduzida, uma forma... E é uma área... A área da cultura ela é fundamental, por quê? Porque ela é formadora de opinião, né? E a cultura ela é transversal, ela permeia todas as outras atividades. Então, desprezar a cultura é um equívoco gravíssimo, gravíssimo. Né? É um ministério que custa muito pouco. Isso. É dos menores orçamentos, né? É dos menores orçamentos, não só no governo federal, como nos governos estaduais. Então, o desprezo pela cultura é um traço, eu acho que um traço grave, né, desse governo. O criador da Lei Rouanet, Sérgio Rouanet, faleceu a semana passada, um amargurado por ter destruído a proposta e a ideia que ele teve de criar uma lei de incentivo à cultura, que representa, do ponto de vista do orçamento do governo federal ou estadual... E uma lei que teve, quase nada, eventualmente, alguns equívocos, alguns desvios, mas você tem que corrigir as falhas, e não o conceito da lei é bom, porque ele tira da mão dos governos,
a capacidade de ficar escolhendo quem que ele vai apoiar. Ele descentraliza nas empresas essa tarefa de escolher aonde aplicar o recurso. Isso gera diversidade. A maior riqueza de uma cultura é a diversidade. Então a lei é muito inteligente. E, obviamente, se houvesse, e é possível que tenha havido, algum tipo de mau uso, Sim. que se punam os responsáveis e não acabar com a lei. Né? Tá certo. Paulo, então, muito obrigado pela presença. Tem pão de queijo, bolo de fubá, Broinha de fubá, tem café, queijo. queijo de Minas. E a gente pode, eventualmente, continuar e abrir um vinho. Podemos. Mas pro YouTube e pro ar, só a gente termina. A gente termina por aqui. Tá bom, muito obrigado, Paulo. Grande abraço. Obrigado. Continue no Café com Mate.